Quanto é 10% de 4 dias? Para fazer essa conta, pessoal, vamos transformar os dias em horas? Vai ficar mais fácil porque as alternativas estão em horas, vai ficar legal para a gente. 4 dias é a mesma coisa que 4 vezes 24 horas, né? Isso aqui vai dar 24 vezes 4, se não me engano, 96. Ó, 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9, 96. Então, eu vou calcular 10% de 96 horas. E olha que interessante, calcular 10% é só dividir por 10. Você lembra desse macete? Então, eu vou pegar o 96, dividir por 10. E dividir por 10 é só colocar uma vírgula, né, com uma casa decimal. Então, vai ficar 9,6. Como eu tinha transformado em horas, 9,6 horas. A alternativa, letra D. Essa questão cai muito em concurso. Qual é a metade de 4,8 horas? Para fazer essa conta, pessoal, vamos transformar essas horas em minutos, tendo em vista que as respostas estão todas em minutos, e como a gente vai ter que dividir por 2, fica mais fácil, né? 4 horas é só multiplicar 4 vezes 60. Eu tenho 240 minutos, certo? O 0,8, né? 0,8 horas é só multiplicar o 8 por 6. Isso aqui vai dar 48 minutos. Beleza, agora é só somar esses dois, né? Porque é a parte inteira e a parte decimal da hora. 240 mais 48 é igual a 288 minutos. Só que eu estou querendo a metade, então é só dividir por 2. 288 dividido por 2, 144 minutos. Alternativa, letra D. Legal, né? Olha que legal essa questão de matemática básica que eu trago para vocês, pessoal. Menos 6 ao quadrado mais 6, abre parênteses, 7 ao cubo dividido por 7 ao quadrado, fecha parênteses. Você sabe resolver esse tipo de questão? Deixe para mim nos comentários qual vai ser o palpite. E, claro, vamos acompanhar a resolução que eu vou fazer detalhada com vocês, tá bom? Lembrando também, se você for novo, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e vamos comigo até o final do vídeo, beleza? Temos as opções de resposta também bem interessante. E aqui eu chamo a atenção de vocês para uma coisa, gente. Temos os parênteses em uma expressão numérica. E sempre que temos parênteses, a gente lembra daqui da regrinha, né? Do PENDAS. Se você lembra dessa regra, você vai saber que a letra P representa para a gente os parênteses. E quer dizer, então, que eu vou resolver primeiro os parênteses para depois o restante das questões, das operações. O E representa os expoentes, MD é multiplicação e divisão, A e S, adição e subtração. Então, agora eu vou resolver primeiro os parênteses, estando nessa etapa aqui, ó, do P, tá bom? Dentro dos parênteses, eu tenho duas operações, potenciação e radiciação, sendo duas delas potenciação e uma delas a divisão, né? Então, a gente vai começar resolvendo as potências, porque a gente sabe que, pelo próprio PENDAS, os expoentes devem ser resolvidos primeiro para depois resolver as multiplicações e divisões, beleza? 7 ao cubo é só você fazer 7 vezes 7, que é igual a 49, né? E depois multiplicar por 7. Então, vamos fazer a continha? 49 vezes 7, olha lá como que fica. 7 vezes 9 é 63, sobe o 6. 7 vezes 4, 28, 29, 30, 34, 343. Logo, é só substituir no lugar dele o 343. Eu vou manter, gente, todo o restante. Menos 6 ao quadrado, mais 6, abre parênteses, 343 dividido por 49, como a gente acabou de ver, né? O 7 ao quadrado é igual a 49. Muito bem. Nesse ponto, agora fica bem interessante, porque temos 343, que é o 7 ao cubo, e temos o 49, que é 7 ao quadrado. Se a gente aplicasse aqui a regra da potenciação, né? Divisão de potência de mesma base, eu conservo a minha base, que ela é comum, e subtraio os expoentes. Se eu subtrair 3 por 2, fica exatamente 1. Logo, o resultado dessa divisão aqui, gente, é igual a 7. Olha que interessante. Nem precisava ter feito as contas, mas eu aproveitei para fazer, para treinar um pouquinho, tá bom? Mas a gente pode utilizar a regra das potências aqui, tá bom? Beleza, vou manter o restante. Menos 6 ao quadrado, mais 6 vezes 7. Muito bem. Nesse ponto agora a gente tem que resolver primeiro a potenciação. E nesse caso,
Menos 6 ao quadrado está numa situação interessante. Eu tenho uma potência cuja base é positiva, e é isso mesmo que eu afirmo para vocês. Porque esse menos aqui, ele não está na base. Para que eu tenha certeza e para que eu garanta que o menos esteja na base, eu preciso colocar parênteses. Nesse caso, não tem parênteses, então eu não vou considerar o menos sendo elevado ao quadrado. Portanto, menos 6 ao quadrado é igual a menos 36. Olha que interessante isso. Deu para entender a situação? Mais 6 vezes 7. Muito bem. Entre adição e multiplicação, obviamente, eu vou fazer a multiplicação, que é 42. Então, menos 36 mais 42. E aí, agora, última etapa, é só fazer essa adição, que é igual a 6. Então, chegamos na resposta. O nosso resultado, a nossa questão, tem como resultado o número 6. Se você conseguiu chegar nesse 6, parabéns, você acertou aqui a questão, tá bom? Agora a gente tem como missão, né, nessa etapa do vídeo, descobrir qual das alternativas é a correta. Eu vou começar pelo 4 ao cubo, que é uma potenciação, depois vou fazer o logaritmo de 81 na base 3, depois vou resolver a raiz quadrada e, finalmente, vou resolver o primorial. Para a gente poder resolver essas operações, vamos calcular essa potência da seguinte forma, usando a definição. O 4 elevado à quarta potência é equivalente a 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. São 4 fatores 4. Isso que diz, né? É isso que significa esses elementos que estão compondo essa potenciação. Se eu fizer a continha, 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é igual a 64. E 64 vezes 4, vamos montar aqui no cantinho, né? Quando fica maior, a gente monta a continha, não tem problema nenhum, tá? 4 vezes 4 é 16, sobe 1. 4 vezes 6, 24, com 1 lá de cima, 25. Portanto, 4 elevado à quarta potência é igual a 256. Passou bem longe da nossa resposta, mas é uma forma interessante que eu trago para vocês da gente praticar as operações básicas da matemática, a partir dessas alternativas que temos aqui, beleza? Agora vamos tentar resolver o logaritmo de 81 na base 3. Como que funciona o logaritmo de algum número? A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, um dos números ele é chamado de logaritmando, que é esse 81 aqui, e o outro é a base do log, que é esse 3 que está aqui embaixo. Certo? O que eu tenho que procurar? O log ele busca encontrar um expoente para esse 3 cujo resultado seja 81. Ou seja, eu vou tentar resolver essa operação aqui, ó, essa equação exponencial. 3 elevado a x igual a 81. Se eu encontrar esse valor de x, eu encontro o valor do log. E aí é só fazer a fatoração do 81, né, gente? Olha lá. O 81 está aqui. Vou fazer uma fatoração. Divido por 3, que é o 3 que consegue ser o divisor, né? Aqui fica 27. Divide por 3 de novo, fica 9. Divide por 3 de novo, fica 3. Divide por 3 de novo, fica 1. E aí agora é só a gente entregar aqui o resultado. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 pode ser 81, obviamente, mas também pode ser visto como 3 elevado à quarta potência. Se eu descobrir que 3 elevado à quarta é igual a 81, significa que o log de 81 na base 3 está aqui, ó. É exatamente o número 4. Portanto, log de 81 na base 3 é igual a 4. Chegou bem mais perto da nossa resposta, mas ainda não é aquela que a gente está buscando. A próxima operação é uma raiz quadrada. A raiz quadrada a gente pode utilizar também a fatoração, que é bem interessante. Pegamos o 144, vamos fazer uma fatoração por números primos. Começando pelo número 2, fica 72. Divide por 2 de novo, fica 36. Divide por 2 de novo, fica 18. Vai por 2 de novo, 9. Vai por 3, 3. E por 3, 1. Aqui a gente agrupa 2 a 2. Esse 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado. Esse 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado. E esse 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado. Dentro da raiz, ele pode simplificar com as potências de expoente 2. Então, eu vou cortar esse 2 e cortar esse 2.
O resultado da minha raiz, então, vai vir daqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3. E agora é só fazer as contas. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é igual a 12. E ficou o dobro da nossa resposta, mas foi uma forma interessante que eu trouxe de resolver aqui essa raiz quadrada. A última operação, e não menos importante, na verdade ela pode ser aqui a mais importante, né? É o primorial, gente. Primorial de um número, ele é encontrado a partir de multiplicação de números primos. Eu vou pegar os primos que são menores ou iguais a 3 e vou multiplicar. Quais são os números primos? Vou colocar aqui para vocês. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Esses são alguns números primos. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. E nesses números primos eu vou procurar aqueles que são menores ou iguais a 3. E são exatamente esses aqui, ó, 3 e 2. Portanto, o 3 primorial é igual a 3 vezes 2. E 3 vezes 2 é igual a 6. Sendo 6 o nosso resultado, ele é também o valor do primorial, então eu posso com toda certeza nesse mundo marcar a alternativa letra D como resposta. Se você marcou essa aqui, parabéns, você acertou essa questão. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Não deixe de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Curta o vídeo para ajudar o professor, compartilhe com seus amigos e eu te vejo amanhã. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá. 4 ao quadrado mais 15 dividido por 5 menos 3. Lembrando que temos parênteses aqui. Desafio de matemática básica. Para você que está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Pergunto para você que está chegando aqui qual que é a resposta desse desafio que eu acabei de ler para vocês. Letra A, 66 negativo. Letra B, 6 ao cubo. Letra C, 2 elevado à sexta potência. Ou letra D, raiz quadrada de 256. Tente resolver, deixe nos comentários e venha comigo acompanhar a resolução dessa questão. Eu vou fazer detalhadamente para vocês, só peço para que você, se for novo aqui no canal, se inscreva para você acompanhar os vídeos que eu posto todos os dias aqui para vocês. E claro, se não custar nada para vocês, né, deixe o seu like aí, é só clicar aqui no botãozinho de gostar desse vídeo, porque vai ajudar muito aqui o meu canal, tá bom, gente? Peço para que vocês façam isso e agora vamos lá acompanhar a resolução dessa questão. Como eu foquei com vocês, aqui temos parênteses, e os parênteses eles são muito importantes dentro de uma expressão numérica. Eles nos dizem que devemos começar por eles, tá? Então a gente vai começar fazendo a operação que está dentro do parênteses, ignorando de fato o que está lá fora, porque a gente começa por dentro e depois vai para fora. Fazendo 15 dividido por 5, basta você lembrar da tabuada. Qual o número que ele vezes 5 que dá 15? Só pode ser o 3, né? Então 15 dividido por 5 dá 3. E aí vai ficar 4 ao quadrado, mais, né, tudo que estava fora mantém. O 3 é o resultado do parênteses, eu posso tirar o parênteses, menos 3. Olha que legal, hein, gente? Ficou 3 e menos 3. Só que para não ter erro, vamos fazer primeiro a potenciação. Dentro de uma expressão numérica, a potenciação ela tem maior prioridade dentre potenciação e adição. Então a gente começa por ela. E 4 ao quadrado, vou fazer aqui em cima para vocês, ó. 4 ao quadrado, gente, é a mesma coisa que 4 vezes 4. Por definição, na verdade, né? É o número que está aqui na base vezes ele mesmo duas vezes, que é o expoente. Isso aqui, gente, ó, 4 vezes 4 é igual a 16. Então, vai ficar 16 mais 3 menos 3. Da esquerda para a direita, a gente resolve 16 mais 3 dá 19. 19, vou manter o menos 3 aqui, e 19 menos 3 é igual a 16. Feito com calma, feito com cuidado, encontramos a resposta correta desse desafio. Agora, qual dessas alternativas a gente vai ter como representante desse 16? O menos 66 é a única que a gente já pode excluir. E todas as outras a gente tem que verificar. Por exemplo, quanto que vale o 6 ao cubo, quanto que vale o 2 à sexta e quanto que vale raiz de 256. Uma delas vai ser exatamente o 16 que eu estou procurando. Vamos resolver juntos? Então venha comigo. Olha lá, gente. Primeira coisa que eu devo fazer é pegar esse 6 ao cubo e tentar ver se ele é 16 ou não. Por definição, a gente acabou de aprender aqui em cima que a potenciação, a gente pega o número que está embaixo, que no caso aqui é o 6, e vai multiplicar por ele mesmo a quantidade de vezes que está no expoente. Nesse caso, são 3, então vai ficar 6 vezes 6 vezes 6. E aí a gente faz essa continha.
6 vezes 6 é fácil, que é 36, né? Mas 36 vezes 6 não é tão óbvio assim. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 36 e vou multiplicar por 6. Olha lá, não fica difícil, né? Basta você fazer a continha. 6 vezes 6, novamente, é 36, sobe o 3. 6 vezes 3 dá 18, 18 mais 3 dá 21. Oh, que legal, então vai ficar 216. Não é a nossa resposta, né? Embora tenha aparecido o 16 aqui, não é porque ficou 216 e não só o 16, né? Então essa aqui também eliminamos por enquanto. 2 elevado à sexta potência. Vamos pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 6 vezes. Olha que legal, gente. 4, 5, 6 fatores 2. Não é 2 vezes 6, tá? Muito cuidado nessa hora. A gente vai fazer essa continha, dá para fazer devagarzinho, ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, mas a gente não para aqui, né? 16 vezes 2 dá 32, 32 vezes 2 dá 64. Então, se parasse aqui, nesse 2, a gente encontraria a nossa resposta. Mas como continua a multiplicação, né? A gente tem 64 como resultado, e aí eliminamos essa alternativa também. Então, agora só nos resta fazer essa raiz quadrada, e aí eu vou ensinar para vocês um método de fazer raiz quadrada. Se você já sabe, já deixa aí nos comentários, que provavelmente essa aqui é a nossa resposta. Para resolver essa raiz, gente, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar esse 256... Vou posicioná-lo aqui. Nossa, o 2 saiu feio aqui, hein? Não tem problema. Vou fazer um traço. E aqui, gente, eu vou fatorar. O que é fatorar? Basicamente, eu vou fazer divisões, quebrando esse número em operações menores, né, em multiplicações com números menores, para a gente poder encontrar quadrados perfeitos para descobrir qual é a raiz quadrada. Então, olha que legal. A gente vai fazer divisões por números primos. E aí, a primeira coisa, eu vou escrever de vermelho aqui em cima para vocês, os nossos números primos. Ele começa por 2, que é o único par que é primo. Vou fazer uma chave aqui, tá? Depois o 2 é o 3, tá rasgadinha a folha aqui. Depois tem o 5, o 7, o 11, o 13. E qual que é a lógica desses números? Gente, é um conjunto de números formados por números que só tem 2 divisores, no máximo 2 e apenas 2. Ou seja, ele é divisível por ele mesmo e por um só. Ele não consegue ser quebrado em partes menores, a não ser as partes triviais, que é ele todo e uma parte cada um, né? Então, esses aqui são os números primos. São eles que vão ser os candidatos a ser divisores desse número. Como a gente começa por um número par, e o único primo que é par é o 2, a gente vai começar por 2. Então, vamos dividir por 2. 256 dividido por 2 vai ficar 128. Olha lá, deu para fazer de cabeça. Se você não souber fazer de cabeça, não tem problema. Monta a continha, faz a divisão e põe só o resultado aqui, tá bom? 128. Agora, ele continua sendo par. Vamos por 2 novamente. 128 dividido por 2 vai ser 64. Eu faço 120, depois faço 8. Você faz assim? Contas de cabeça? Bem legal, né? 64 agora. Dá para dividir por 2 de novo. E isso aqui vai ser 32, né? Porque 32 vezes 2 é 64. Continua sendo par. Vamos por 2 de novo. Aí aqui vai ficar 16. Agora fica bem mais fácil, né? Por 2 de novo dá 8. Aí por 2 de novo vai ficar 4. Por 2, 2 e por 2, 1. Ufa! Terminamos de fatorar. Esses aqui são os fatores que ao se executar o produto, ele volta para o 256. Então, paramos aqui, faça um tracinho e lembrar que a gente está fazendo aqui multiplicações. Por que isso aqui é importante, gente? Como a gente tem aqui uma raiz que é quadrada, ou seja, o índice dela é 2, eu vou agrupar de 2 em 2, porque a operação inversa da potenciação de um expoente 2 é a radiciação de potência 2, e vice-versa. Então, a operação inversa da raiz quadrada é o expoente 2. Então, aqui, ó, 2 vezes 2 é 4, ou 2 ao quadrado, que é melhor, né? 2 vezes 2, 2 ao quadrado, que é o mesmo que 4. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, e aqui também. O que eu vou fazer agora? No lugar do 256, eu vou substituir essa multiplicação toda que eu fiz. E olha que legal que vai ficar. Vai ficar aqui raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Temos aqui, então, 1, 2, 3, 4 fatores 2 ao quadrado.
Agora, o que eu vou fazer? Existe uma propriedade da radiciação onde eu posso quebrar essas raízes do produto em um produto de raízes. O que é isso, né? A multiplicação aqui ela pode separar raízes. Então, eu vou fazer várias raízes quadradas de cada um dos termos, tá? Eu posso distribuir essa raiz em cada um deles e fazer separadamente. Isso funciona, tá? Então, vai ficar aqui igual a raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado e, finalmente, raiz de 2 ao quadrado. Ficou apertadinho ali, mas não tem problema. O que eu vou fazer aqui? Raiz corta com potência 2, raiz corta com potência, raiz corta. E o que sobrou, gente? Vou fazer até de vermelho aqui. Vai ficar exatamente o valor sem simplificar, né? Que é o 2, o 2, o 2 e o 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Mas por que a raiz sumiu? Porque ela foi simplificada, né? Com as potências de expoente 2. E olha que legal, a gente tem aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se eu resolver essa multiplicação, eu tenho a resposta. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 2 dá 16. E essa aqui, gente, olha que legal. É exatamente o número que eu queria encontrar. Portanto, a resposta correta desse desafio é a alternativa letra D, raiz quadrada de 256. Essa é a resposta, eu espero que você tenha entendido. E se você acertou, deixe nos comentários, vou ficar feliz de comentar aí meus parabéns para você, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, curta esse vídeo se você ainda não curtiu, deixa aquele comentário legal e se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Tem vídeo novo todos os dias. Compartilhe com seus amigos e eu te vejo amanhã novamente. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.